Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, a lição dos adultos, primeiro trimestre de 2022. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3 do dia 16 de janeiro de 2022 e o título desta lição é A Inerrância da Bíblia. A Inerrância da Bíblia. A Bíblia foi o livro mais testado de todos os tempos, mais criticado, mas continua sendo o livro mais verdadeiro, mais vendido, mais traduzido em diversas línguas, o livro que realmente é transformador para a vida das pessoas. E na aula de hoje vamos tratar dessas questões da inerrância bíblica e vamos perceber que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus ao nosso coração. O texto áureo está em Mateus capítulo 5 e o versículo 18, que nos diz o seguinte: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus está aqui falando aos seus discípulos e ele está deixando claro que aquilo que está na palavra de Deus, na lei do Senhor, vai se cumprir. Ele diz nada, nem um jota, nem um tio, que eram os menores acentos, os menores sinais, esse é o termo, eram os menores sinais do alfabeto hebraico naquele tempo. Ele está dizendo, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus está falando da veracidade escriturística da palavra de Deus, e ele está falando do cumprimento da palavra. Verdade prática. A doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. É claro que quando nós estudamos, e eu aproveito aqui a você que é professor de escola dominical principalmente, para falar mais uma vez o que falamos lá na primeira aula, é preciso para lecionar esta lição com excelência, que você tenha um bom conhecimento de bibliologia. Quando nós estudamos a bibliologia, nós vamos perceber algumas questões literárias da Bíblia. E aí nós vamos aprender sobre essas questões. Vamos aprender, por exemplo, que os escritores não escreveram dividindo a Bíblia em capítulos e versículos como nós temos. Vamos aprender também que alguns copistas, ao fazerem as cópias dos manuscritos, escreveram algumas coisas um tanto quanto diferente dos manuscritos originais. É por isso que já de várias décadas para cá, nós temos um estudo muito intenso em relação aos manuscritos da Bíblia. E aí nós temos os melhores e os piores manuscritos. O que são os melhores manuscritos? São os manuscritos mais próximos do autógrafo, dos originais. Nós vamos tratar isso também em lições à frente aqui. Mas é importante você saber que, escrituristicamente falando, ou literariamente falando, às vezes nós encontramos alguns senãos no texto literário. Mas a Bíblia que nós temos em mãos hoje, ela é fidedigna no aspecto de inerrância, no que se refere à mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus. Existem muitos críticos literários hoje que realmente fazem uma crítica literária de textos bíblicos, mas nós acreditamos fielmente que Deus, na sua onisciência, preservou o texto bíblico de forma que a mensagem da palavra de Deus não foi alterada, chegou até os nossos dias verdadeiramente como ela é. E por isso, sim, a Bíblia é inerrante. Por isso nós temos a convicção e afirmamos a inerrância das Escrituras. Vamos à palavra-chave,
que é inerrância. A palavra-chave desta lição é inerrância. Nós temos aqui também os nossos objetivos específicos, que como nós já falamos nas duas últimas lições e também no vídeo que lançamos aqui na Academia de Pregadores, mesmo antes desse primeiro trimestre começar, falando sobre as alterações curriculares que aconteceram nessas lições de adultos. Então, os objetivos específicos estão inseridos no plano de aula, nessa apresentação da lição que vem na revista dos professores. Primeiro objetivo, informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo objetivo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E o terceiro objetivo, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus, a revelação escrita de Deus ao nosso coração. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21 e Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17, que nos diz, deixa eu abrir o texto todo, que nos diz da seguinte maneira, Mateus capítulo 5, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus capítulo 10. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jesus está, sem dúvida nenhuma, falando aos seus discípulos e mostrando que a mensagem da palavra de Deus, escute bem isso, a mensagem da palavra de Deus não pode ser alterada e ela tem que ser ensinada. Jesus ainda recomenda, ela tem que ser ensinada com a verdade que ela expressa. É claro que para os nossos dias, nós sabemos que muitas vezes ensinar essas verdades escriturísticas é motivo de crítica, mas o que a palavra de Deus está nos recomendando é que elas devem ser ensinadas assim como elas são. Sem dúvida, quando estudamos bibliologia, nós tratamos hoje sobre a atualização da palavra, do texto bíblico. Tratamos sobre a atualização do texto bíblico. E essa atualização do texto bíblico não se refere à alteração da mensagem, de forma alguma. Atualizar o texto bíblico é atualizar a aplicação dessa mensagem. Atualizar o texto bíblico não é, de forma alguma, distorcer a mensagem da palavra de Deus. Quando estudamos hermenêutica, exegese, quando estudamos também homilética, hermenêutica, a arte de interpretar o texto a partir do contexto, exegese, a arte de interpretar o texto a partir das línguas originais, e homilética, a arte de preparar e pregar sermões. Quando estudamos principalmente essas três disciplinas teológicas,
nós aprendemos que nós precisamos extrair a mensagem da palavra de Deus e aplicar essa mensagem à realidade dos ouvintes. Então, quando falamos sobre atualização do texto bíblico, nós não estamos falando de mudanças escriturísticas, nós estamos falando de mudança das verdades, dos princípios bíblicos, da mensagem bíblica. Nós estamos falando sobre a aplicação da mensagem à realidade dos nossos ouvintes. E isso deve ser feito. É uma necessidade que isso seja feito, porém, sem alterar a verdade do texto bíblico. Vamos, então, aos comentários do nosso comentarista. O nosso comentarista, no primeiro ponto, ele vai tratar sobre o que é inerrância da Bíblia. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o conceito de inerrância. Nosso comentarista vai deixar claro que inerrância significa que a Bíblia é verdadeira em tudo o que afirma. Ela é verdadeira em tudo o que afirma. É claro que para a gente entender essa verdade bíblica em tudo o que afirma, nós temos que compreender qual é a verdade que a palavra de Deus está afirmando. E isso só é possível a partir do momento que nós fazemos, no mínimo, a hermenêutica do texto bíblico. Porque o que ocorre hoje é que muitas pessoas querem interpretar o texto bíblico e extrair ou colocar no texto uma mensagem que ele não propõe. É claro que ao fazer a narrativa de uma verdade e manifestar uma verdade sobre Deus, a Bíblia descreve os fatos que aconteceram. E ao descrever esses fatos, ela foca no fato principal, que é o foco do texto, e ela cita fatos adjacentes ao texto. Ao fazer hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico a partir do seu contexto, nós precisamos focar no fato principal e não nos fatos adjacentes. Os fatos adjacentes, eles são referidos no texto tão somente para esclarecer o fato principal, ok? Você vai entender já já por que eu estou dizendo isso. O nosso comentarista, ele coloca aqui o seguinte: a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Quando nós pensamos na inerrância da Bíblia, é importante nós pensarmos sempre na inerrância bíblica, voltado para a sua, eu vou abreviar aqui, MSG. A inerrância bíblica está ligada à mensagem, ok? E em hermenêutica, eu repito, nós aprendemos isso. Uma coisa é a descrição do texto, outra coisa é a mensagem que o texto propõe. Por que são coisas diferentes? Porque se nós olharmos para a descrição do texto de forma preconceituosa, o que é isso? Um conceito já pré-concebido, nós não vamos conseguir entender a mensagem exata do texto. Eu sempre ensino, ao ministrar panorama do Antigo e panorama do Novo Testamento, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem que ser estudado no terreno do texto. Eu preciso, para entender a mensagem do texto, isso é uma ação hermenêutica, eu preciso estudar o texto no terreno do texto. Então, eu preciso pensar para quem o texto foi escrito, como foi que ele foi escrito, quem escreveu, as figuras de linguagem que o escritor utilizou, como essas figuras de linguagem eram compreendidas por aqueles destinatários para os quais o texto estava sendo escrito, e aí eu vou perceber a mensagem. Okay? E aí eu vou perceber a mensagem. Então, sempre pensemos no conceito de inerrância bíblica no que se refere à mensagem. Eu estou dizendo isso porque essa afirmação aqui, ó, a Escritura é isenta de erros.
Em todos esses aspectos aqui, nós temos que pensar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo específico. A Escritura é isenta de erros em todas as coisas que ela afirma no que se refere aos aspectos científicos? Será que é? Por exemplo, quando a Bíblia fala que Josué orou e o sol parou, a Bíblia está falando de algo científico. Acreditava-se, o escritor que escreveu esse texto, acreditava naquele tempo que era o Sol que girava em torno da Terra. E hoje nós sabemos, através de comprovações científicas, a astronomia já nos ensinou isso, que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, se nós tentarmos fixar definições científicas a partir disto, nós vamos cometer erros. Vamos cometer erros. Aí, então, você vai me perguntar, então a Bíblia está errada nesse aspecto? Não. Por quê? O objetivo da Bíblia, e aí eu vou ler uma frase que eu escrevi e anotei aqui na hora que estava estudando essa lição, e eu estou ministrando, eu ministro, aliás, também, introdução à teologia, e aí nós tratamos justamente disso. Então eu escrevi a seguinte frase: a Bíblia não objetiva afirmação e ou defesa de fatos científicos. Ou seja, a Bíblia não é um manual de ciência, mas é a verdade escriturística a respeito da revelação de Deus. Então, quando nós paramos para fazer uma hermenêutica do texto, mesmo que o escritor, e nós já falamos na aula passada sobre inspiração bíblica, e falamos que a inspiração é inspiração. A verdadeira teoria da inspiração é a inspiração verbal e plenária, ou seja, Deus inspirou os escritores e eles exteriorizaram esta mensagem inspirada por Deus com a sua linguagem, com a sua cultura. Então, o que nós aprendemos neste texto, especificamente aqui citado, de que o escritor escreveu que Josué orou e o sol parou, nós aprendemos que no texto nós temos uma limitação do escritor. O escritor acreditava que era o sol que girava em torno da terra. E então ele diz, o sol parou, e não a terra parou. Ele diz, o sol parou. Mas, sobretudo, isso não é impactante no que se refere à inerrância bíblica. Isso não é impactante para o texto, porque o texto não está falando sobre o movimento dos astros. O texto está falando sobre o que Deus fez para prolongar o dia a fim de dar vitória para Josué. Aí vem a pergunta: quando a Bíblia fala que o sol parou, ela comete um erro? Não, porque isso não altera a mensagem do texto bíblico. É isso que muitos críticos literários não entendem. Existem algumas outras referências literárias na Bíblia que passam por este mesmo crivo, passam por este mesmo caminho. Há algumas coisas que a Bíblia está afirmando lá, às vezes em questões científicas ou em algumas outras questões, que nós sabemos que, comprovadamente, cientificamente falando, não é exatamente como está escrito lá. Mas isso não impacta a mensagem do texto bíblico. E isso é muito importante. Então, a Bíblia continua sendo a inerrante palavra de Deus. Existe no texto uma limitação do escritor. Até porque nós já estudamos aqui, repito, na aula passada, sobre teorias da inspiração bíblica. A lição não propõe essas teorias, mas eu fiz questão de citar aqui as teorias da inspiração bíblica. E uma teoria falsa é a teoria do ditado verbal, ou a teoria da inspiração mecânica, que diz que Deus inspirou cada palavra, que Deus colocou cada palavra que está nas línguas originais, no texto bíblico, Deus colocou essa palavra nos autores, nos escritores. E isso não é verdade. A inspiração é verbal e plenária. Inspirar, colocar para dentro, eu falei disso, a bafejada, o hálito de Deus, theopneustos.
Ou seja, Deus colocou nos escritores a mensagem e eles exteriorizaram. Eles exteriorizaram esta mensagem com a sua linguagem, com a sua limitação humana, mas com a inspiração divina e com toda a verdade da mensagem, da palavra de Deus revelada aos escritores e que chegou até nós. Ok? Então isso é muito importante nós deixarmos bem inteligível a partir deste conceito de inerrância bíblica. Segundo parágrafo, a Bíblia reivindica a sua inerrância. A própria Bíblia reivindica a sua inerrância. E como é que a Bíblia faz essa reivindicação de inerrância? Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente. Nós temos aqui, ó, no livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. E o próprio Jesus atestou a inerrância da Bíblia no texto bíblico, na leitura bíblica em classe que nós lemos. Paulo também disse a Timóteo, né, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 16, que
toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a própria Bíblia atesta a sua inerrância. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O nosso comentarista deixa claro para nós que o vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. E por causa da etimologia dos termos, a inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimo. A Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Então, essas verdades são expressas pela palavra de Deus. Então, quando nós falamos que a Bíblia é infalível, é que ela não falha. A infalibilidade da Bíblia está mais ligada ao cumprimento da mensagem do texto bíblico. Para a gente ter uma ideia, a gente vai falar sobre esta infalibilidade. Quando pensamos em infalibilidade, é sempre interessante a gente pensar em termos proféticos, profecias. Ou seja, profecias que foram cumpridas. A Bíblia não falha. Aquilo que ela afirma, aquilo que ela diz, realmente acontece. Então, para ficar fácil para você compreender, eu acredito que quando pensamos em infalibilidade da Bíblia, precisamos pensar em profecias. E quando pensamos em inerrância da Bíblia, é só... Deixa eu mudar a cor aqui, que vai ficar mais fácil para a gente. Quando pensamos em inerrância da Bíblia, é só pensarmos na sua mensagem. A mensagem da Bíblia é inerrante, como eu acabei de argumentar agora há pouco, no início da nossa fala, em relação a este primeiro ponto. Às vezes nós podemos ter algumas situações escriturísticas que a ciência prova o contrário. Repito, o caso do Sol parou. Não é o Sol que parou, foi a Terra que parou. Mas isso não produz um erro na mensagem do texto bíblico, porque é somente uma citação de um fato adjacente. O que o texto bíblico realmente quer mostrar é que Deus estendeu o dia, prolongou o dia para dar vitória para o seu povo. Então a inerrância está sempre ligada à mensagem da palavra de Deus e não tão somente às questões escriturísticas, literárias, tá ok? Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Eu citei agora há pouco no início da fala, no início da aula, que nós iríamos falar sobre os autógrafos e sobre os manuscritos. Então, o que são os autógrafos? Autógrafos. Os manuscritos autógrafos. Os autógrafos são o que nós chamamos de manuscritos originais. Manuscritos que saíram do próprio punho do escritor. Por exemplo, os manuscritos do profeta Isaías. Não se tem conhecimento hoje de nenhum autógrafo. Nenhum autógrafo. O que nós temos hoje são manuscritos apógrafos ou manuscritos. Alguns, o nosso comentarista vai citar aqui no segundo ponto o segundo parágrafo desse segundo ponto, o termo apógrafos, não apócrifos, que a gente vai falar também. É apógrafos, que alguns autores chamam simplesmente de manuscritos. Em alguns livros, nós diferenciamos os originais com a palavra autógrafos, né? Auto vem aquilo que eu mesmo faço e grafos de grafia, de escrever. Ou seja, são manuscritos que foram escritos pelo próprio escritor. Então, são os manuscritos escritos por Jeremias, por Isaías, também no Novo Testamento. Todos os manuscritos escritos pelo próprio punho do escritor. E não se tem conhecimento de nenhum manuscrito original. Não se tem conhecimento de nenhum autógrafo que foi preservado ao longo
dos anos. Uma coisa nós sabemos, ó, o Espírito Santo, e o comentarista coloca aqui, providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Maravilha. Manteve, guarde esse termo, a revelação divina incorruptível. E isto aqui é o que nós estamos tratando aqui sobre a mensagem, que eu sempre abrevio com MSG. A mensagem do texto é incorruptível. O Espírito Santo manteve esta mensagem incorruptível. E nós temos os manuscritos apógrafos. Os manuscritos apógrafos é o que muitos chamam só de manuscritos. Se não me falha a memória, é abreviado em bibliologia, assim, MSS. São os manuscritos apógrafos. E existe cerca de 25.000 cópias dos manuscritos. A maioria deles em hebraico, grego e latim. São manuscritos que foram preservados. A mensagem foi preservada. Os apócrifos e pseudepígrafos. O que são os apócrifos e pseudepígrafos? A palavra apócrifos significa espúrios, sem validade. São livros que foram inseridos no cânon e são livros que não são considerados inspirados. E eles não são considerados inspirados por razões específicas. Eles ferem a doutrina da palavra de Deus, eles são os escritos falsos, apócrifos, e eles não são considerados inspirados simplesmente, deixa eu voltar aqui para eu poder fazer com que esse texto não... Isso. Eles não são considerados não inspirados simplesmente por uma vontade. Não. Eles apresentam alguns problemas, como alguns defendem que dar esmolas proporciona salvação, alguns ensinam sobre oração pelos mortos. Então, são livros que não são inspirados, os livros apócrifos. Esses livros apócrifos são livros espúrios. A palavra apócrifos, espúrios, sem inspiração. E pseudepígrafos são livros escritos em nome de outra pessoa, como a Assunção de Moisés, por exemplo, o Apocalipse de Pedro. São livros que algumas pessoas escreveram e colocaram o nome dessas pessoas. Uma coisa é importante falar em relação aos apócrifos e pseudepígrafos. Eles são fontes culturais e históricas importantes. É importante, quando eu leciono bibliologia, no seminário teológico, eu falo, às vezes eu passo até um trabalho sobre os livros apócrifos e pseudepígrafos, porque eles são importantes, a leitura deles é importante no que diz respeito a informações culturais e históricas, e também informações do ideário judaico. Quando a gente lê o livro de Judite, por exemplo, nós temos lá o ideário judaico, que eu chamo de ideário judaico, essa esperança messiânica judaica. É importante fazer a leitura desses livros nesse aspecto. Teologicamente falando, é importante a leitura dos livros apócrifos e pseudepígrafos. Não para a gente extrair deles mensagens bíblicas, mas porque eles demonstram questões culturais, históricas, demonstram esse ideário judaico, e isso é importante. Terceiro e último ponto, a verdade nas Escrituras. Primeiro parágrafo, a Bíblia é a revelação plena. A Bíblia é a revelação plena. E nós cremos nessa verdade, essa revelação plena da palavra de Deus. Nós já falamos lá no início do nosso trimestre que mostramos duas verdades, duas razões do porquê a palavra
a revelação de Deus escrita? A primeira razão, por causa da transcendência divina. Deus é transcendente. E a revelação escrita aqui, através da Bíblia Sagrada, ela faz com que essa revelação seja acessível a todas as pessoas. Segundo, a pecaminosidade do homem. O homem é pecador. E essa revelação escrita de Deus, a palavra de Deus revelada, escrita, faz com que cada um consiga realmente interpretar esse texto bíblico. E a Bíblia é esta revelação, é uma verdade plena de Deus revelada ao ser humano. Segundo, a verdade espiritual e moral, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem princípios espirituais e princípios morais também. Eu tenho dito e já disse isso aqui, que a Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. A Bíblia não é só para crente, a Bíblia é para gente, ser humano, pessoas, porque ela tem princípios não só espirituais, mas princípios morais também. Eu me lembro que há alguns anos atrás, há mais de uma década e meia atrás, eu fiz um estudo sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, e eu percebi nesse estudo que o Decálogo, que é um texto bíblico, ele tem princípios de leis de toda a humanidade. Cidade refúgio, por exemplo, é o que nós temos hoje no direito penal brasileiro de crime doloso e crime culposo. Cidade refúgio, ela apresenta esse aspecto. Então, a Bíblia, ela apresenta verdades espirituais e uma verdade moral. E a Bíblia apresenta também verdades históricas e científicas, fazendo uma ressalva, como eu disse ainda no início dessa aula, e eu vou repetir a frase aqui antes de encerrar a aula, dizendo que a Bíblia não objetiva a afirmação ou defesa de fatos científicos, mas é a verdade escriturística a respeito da revelação de Deus. Mas nós temos, sim, na Bíblia, uma verdade histórica. Quando a gente estuda o profeta Daniel, por exemplo, e que Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, e Daniel interpreta aquela visão. Daniel fala dos últimos 4 grandes impérios mundiais, que foram Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. E esta é uma verdade histórica da palavra de Deus. A Bíblia, eu me lembro que no seminário eu fiz um trabalho em apologética cristã, em que eu apresentei a Bíblia como um livro histórico. A Bíblia não é um livro de registro histórico, a Bíblia é um livro de registro da revelação de Deus ao ser humano. Mas ela é um livro que registra fatos históricos verdadeiros e também fatos científicos. Nós aprendemos na aula de hoje sobre a inerrância da Bíblia. Nós aprendemos sobre a inerrância da Bíblia. E nós percebemos que a Bíblia é inerrante e a Bíblia é também infalível. Ela apresenta verdades históricas, verdades científicas, ela apresenta verdades espirituais e verdades morais. E eu fecho a aula dizendo que a Bíblia não é um livro de crente, a Bíblia é um livro de gente que transforma a vida das pessoas. E eu tenho certeza que nessas nossas 3 aulas você já percebeu que a Bíblia tem o poder de mudar a história e mudar situações, tá bom? Deus te abençoe, um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão,
Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.